Gênese no lar. Mais um evangelho no coração. Uma data muito bonita hoje. 2/2 de 2021. Quantos dois números que dialogam com a dualidade, com a oportunidade. Que possamos nesta manhã recebermos e acolhermos no coração a mensagem viva do Evangelho, lucificada pela doutrina dos Espíritos, que nos colocamos em espírito de joelhos em agradecimento, reconhecendo que essa doutrina tem mudado a nossa vida, disponibilizada por espíritos que representam Jesus na Terra. Junto especificamente de cada um, nossos anjos guardiões. Mas anjo no significado de mensageiros, que espalham bondade. Auxilia-nos para que tenhamos segurança e confiança no Altíssimo, para realizar a nossa obra, a obra do crescimento moral e espiritual. O tema de hoje: o Senhor nos espera. Por certo, muitos vão se aproximar para acompanhar essas reflexões, procurando entender o que significa o Senhor nos espera. Sem trocadilhos, mas esperamos que a mensagem fique bem clara. Para isso, vamos pedir ajuda para o nosso benfeitor de todas as manhãs, Allan Kardec, que nos acolhe numa casa virtual. Ele e a sua esposa Amélie Boudet e todos os espíritos que contribuem na divulgação dessa mensagem. Mas como bons mineiros, vamos sentar à mesa, vamos nos alimentar com uma alimentação tranquila, frugal, mas acima de tudo fraterna. E saborosa, por que não? Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19. A fé transporta montanhas. Kardec inicia esse capítulo do Evangelho trazendo uma passagem atribuída ao evangelista Mateus, capítulo 17. Eu vou pegar apenas o último trecho, verso 20, que se refere a um diálogo de Jesus com os discípulos, com aqueles que se acercavam em busca do auxílio. Jesus diz assim: em verdade, vos digo, se tivesseis a fé do tamanho de um grão de mostarda, diríeis a esta montanha: transporta-te daí para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. Pois bem, amigos, nós vamos agora dialogar com Allan Kardec no item 2, quando Kardec vai falar sobre a fé. No sentido próprio, é certo que a confiança nas suas próprias forças torna o homem capaz de executar coisas materiais, que não consegue fazer quem duvida de si. Aqui, porém, unicamente no sentido moral, se devem entender essas palavras. As montanhas que a fé desloca são as dificuldades, as resistências, a má vontade, em suma, com que se depara da parte dos homens, ainda quando se trate
das melhores coisas. Os preconceitos da rotina, o interesse material, o egoísmo, a cegueira do fanatismo e as paixões orgulhosas são outras tantas montanhas que barram o caminho a quem trabalha pelo progresso da humanidade. A fé robusta dá a perseverança, a energia e os recursos que fazem se vençam os obstáculos. Assim nas pequenas coisas, que nas grandes. Da fé vacilante resultam a incerteza e a hesitação de que se aproveitam os adversários, que se tem de combater. Essa fé não procura os meios de vencer, porque não acredita que possa vencer. A fé. Portanto, nesse item, abordada sob o ponto de vista da confiança no poder da vontade divina e da vontade de cada um de nós, para superar os obstáculos do caminho, que se tornam gigantes, montanhosos, quando uma palavrinha faz parte do processo. Não, eu estou colocando o diminutivo exatamente para provocar reflexão. Essa palavrinha é a ignorância. Embora ela seja de um tamanho gigante diante do nosso estágio evolutivo. Por isso que o Espiritismo é apresentado pelos Espíritos para Allan Kardec e ele revela para nós como uma proposta filosófica, moral, que dialoga com a fé raciocinada. Precisamos de conhecer para administrar, para conduzir. Veja no âmbito material. As conquistas da ciência favorecem para que a gente viaje para o mundo subatômico como para as esferas cósmicas. Obviamente que precisamos de energia nessa viagem. E a tecnologia vai potencializando essa energia para que a gente possa fazer viagens cada vez mais produtivas, eficientes, no que remonta ao nosso progresso. Então, hoje a gente consegue atingir uma determinada faixa distanciada da Terra em função da energia utilizada pelos telescópios, por exemplo, pelas naves. Quanto mais houver progresso, isso se dará, portanto, de uma forma mais ampliada. Da mesma forma no mundo subatômico, acelerando partículas e etc. Então hoje, você já pode dar comandos em equipamentos pela voz, a definir que nós já começamos a usar recursos que substituem o esforço físico. Então, antes, a gente tinha o obstáculo da pedra. Hoje podemos dinamitá-la. Hoje podemos usar forças para romper a sua agregação. Isso é tecnologia. Sob o ponto de vista moral, o processo é o mesmo. Quanto mais ciência tivermos, menos incertezas, hesitações, medo, culpa. Naturalmente, a dor será substituída ou diminuída
uma vez que nós iremos trabalhar para superar imperfeições. A dor moral, ela é resultante da ignorância. A infelicidade por descumprirmos os ditames do alto. Só por isso sofremos. A princípio, uma fala que tende a tirar o peso, a robustez das dificuldades. Uma vez que o Evangelho é uma proposta consoladora. Então, nós não viemos aqui para alimentar a dor ou ficar falando de problemas. Nós estamos juntos, com amorosidade, com o coração aberto, para sermos fertilizados pelo Altíssimo. Por isso nos sensibilizamos, porque a parte luz, ou a essência, ela está encontrando ressonância no bem que nós estamos dialogando em torno. Quando nós trazemos a imagem, a figura de Jesus, dos seus apóstolos, dos homens da ciência, dos progressos para o nosso ambiente de debate, isso nos estimula, nos motiva, porque vai ser uma seta que vai atingir a obscuridade no seu sentido de profundidade do seu psiquismo, que precisa de ter espaço para resplandecer. Esse é o papel do Evangelho. Dizer para você assim: brilhe a vossa luz. Mas, naturalmente, amigos, nós temos ainda muito que caminhar. Porque a fé precisa de ser estudada e vivenciada, porque ela é a base do progresso moral e intelectual, e a fé também é a base da fraternidade. Uma vez que a fé vai dialogar com Deus, o Criador, com a alma, com a vida futura, com o progresso individual que é indefinido, com a perpetuidade das relações entre os seres. Olha que especial. Então a fé é uma sanção lógica aos direitos legítimos e aos deveres supremos. Compreenderam? Como que nós vamos falar de cumprimento de dever se não estivermos esclarecidos quanto à importância? Um professor com um aluno, quando vai tratar de filosofia, aliás, filosofia deveria ser a ciência que o certo, o indicado, talvez no futuro não muito distante, vai ser a ciência ser estudada desde os primeiros tempos de uma criança. Filosofia caminhando com todas as outras, porque a filosofia dialoga com virtude, com bondade, com justiça. Então, como um professor vai falar de filosofia, de ética? E o que é ética? A não ser um conjunto de valores e princípios que utilizamos para definir as três grandes questões da vida, que são quero, devo, posso. Então observe que a filosofia é a base para se debater o progresso do indivíduo e da coletividade. E a fé não é no sentido religioso tradicional, embora as tradições religiosas se apoiam na fé. Eu estou trabalhando a questão da fé na vida. Aí a gente sai do ambiente religioso. Fé em si mesmo, no poder que cada um de nós pode se utilizar para subir a montanha. Mas, contudo, todavia, porém, nos foi reservado para esse encontro uma mensagem do Espírito Emmanuel,
que vai trazer uma reflexão em nível poético sobre a grande romagem que estamos empreendendo. E olha que interessante, ele utiliza um trecho da carta de Paulo aos Hebreus, no capítulo 11, versículo 8. Abre aspas. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Ouçamos Emmanuel agora, o benfeitor do Brasil, Manuel de Nóbrega, no século XX. Pela fé, o aprendiz do Evangelho é chamado, como Abraão, à sublime herança que lhe é destinada. A conscrição atinge a todos. O grande patriarca hebreu saiu sem saber para onde ia. E nós, por nossa vez, devemos erguer o coração e partir igualmente. Ignoramos as estações de contato na romagem enorme, mas estamos informados de que o nosso objetivo é Cristo Jesus. Quantas vezes seremos constrangidos a pisar sobre espinheiros da calúnia? Quantas vezes transitaremos pelo trilho escabroso da incompreensão? Quantos aguaceiros de lágrimas nos alcançarão o espírito? Quantas nuvens estarão interpostas entre o nosso pensamento e o céu, em largos trechos da senda? Insolúvel a resposta. Importa, contudo, marchar sempre no caminho interior da própria redenção, sem esmorecimento. Hoje é o suor intensivo. Amanhã é a responsabilidade. Depois é o sofrimento. E, em seguida, é a solidão. Ainda assim, é indispensável seguir sem desânimo. Quando não seja possível avançar 2 passos por dia, desloquemo-nos para diante pelo menos alguns milímetros. Abre-se a vanguarda em horizontes novos de entendimento e bondade. Iluminação espiritual e progresso na virtude. Subamos, sem repouso, pela montanha escarpada, vencendo desertos, superando dificuldades, varando nevoeiros, eliminando obstáculos. Abraão obedeceu, sem saber para onde ia, e encontrou a realização de sua felicidade. Obedeçamos, por nossa vez, conscientes de que nossa destinação e convictos de que o Senhor nos espera, além de nossa cruz, nos cismos resplandecentes da eterna ressurreição. Abraão foi chamado. Emmanuel afirma que nós também. A lógica patenteia
esta afirmativa. O Senhor nos chama a cada manhã. Nasce o dia, abre-se as portas, as janelas. Emmanuel dá uma dica poética. Devemos erguer o coração e partir como Abraão, ignorando para onde estamos indo, na verdade, mas sabendo que temos uma obra para ser construída, realizada. Todos nós trazemos na intimidade do coração sonhos, crenças, planejamentos. Em determinados momentos, estacionamos na romagem procurando informações. E sob o ponto de vista moral, filosófico, espiritual, espírita, por exemplo, já está bem claro para todos nós que o objetivo é Cristo. É Cristo Jesus. Por que Emmanuel não disse o objetivo é Jesus Cristo? Porque ele inverteu. Porque é necessário estudar. Existe a diferença entre Jesus de Nazaré e Jesus Cristo. Jesus de Nazaré é o homem. É o símbolo, é o professor, é o médico, é o amigo, que nos auxilia para que sejamos humanidade real. Para que entendamos o porquê estamos na Terra e trabalharmos proficuamente no desenvolvimento das virtudes humanas, que são diferentes das possibilidades do animal, que está num estágio anterior. E eles, os animais, eles se planificam como animais. Eles se realizam como cães, gatos, répteis, embora em estágios primitivos diante do homem. O homem se tornará pleno quando ele for homem, ser humano. E este ser humano, no dia a dia, nós verificamos que realmente ele tem muito que caminhar. Porque nós nos pautamos ainda em lances que nos vinculam muito mais à retaguarda animal do que à espiritualidade do grande futuro. A espiritualidade do amanhã dialoga com virtude, com bondade. Então não é que você deve ser bom simplesmente porque você quer um privilégio, um poder ou quer morar num ambiente de anjos. Não é nesse sentido. Pelo contrário. É para que você construa isso e a fonte que nós já estamos bebendo indica que a água é boa, é pura, saudável. Portanto, nos sentimos felizes quando bebemos dessa água. E o interessante é que essa água ela não é dada. Somos nós que procuramos no manancial da vida. Quero dizer que essa água não cai por milagre na sua tina, no seu filtro, no seu pote, na sua boca. Não. Você tem que ir lá na fonte. E o interessante, porque quanto mais você se movimentar, mais você compreenderá o valor desse manancial e sua importância. Bom, só que para onde nós estamos indo, se não ficar muito claro, qualquer caminho serve. Então nós sabemos hoje, com o advento do entendimento filosófico essencial, que caminhamos para a perfeição. Ponto.
Só que as diversas estações para se chegar no objetivo, a gente desconhece, porque a viagem é cheia de surpresa. E ainda matriculados no interesse pessoal, o que nós vamos ter que enfrentar nessa travessia? Adversidades, problemas, obstáculos. O Emmanuel, então, vai dizer assim: por isso, nós temos que nos preparar. O entendimento. Gente, isso é fundamental. Porque, inclusive, eu vou brincar com você dizendo: o combinado não é caro. Nós temos que nos preparar para suar, para lidar com a responsabilidade, sabendo que vamos ter sofrimento. E ele coloca no último estágio a solidão. Qual a solidão que o Emmanuel está se referindo? Aquela que se torna um fantasma na vida de muitos? Estar sozinho? Não, aí é solitário. Ele está falando de solidão. A solidão é o mergulho na intimidade para desconectar da ilusão. Então a dor costuma ser pródiga para nos ajudar nesse mergulho. O que eu quero dizer? Não dá para dialogar com filosofia sem falar da solidão. Como que você vai refletir? Em grupo? Em dupla? Não. Você dialoga com você mesmo na solidão. Antigamente, os homens procuravam uma vida asceta. Hoje em dia, a solidão, ela é um lugarzinho muito especial no nosso coração que nós precisamos de frequentar valorizando. Então você pode estar no meio da multidão, mas você precisa da solidão. E sem que a multidão perceba, você pode estar num momento muito especial. Porque a solidão significa você olhar para você mesmo. Isso é divino, isso é maravilhoso. Isso não é significado de sofrimento, de punição. Porque se você não se conhecer, como que você vai administrar? Como que você vai fazer diferente se você não sabe as injunções? Como que as suas emoções dialogam, os seus sentimentos? Por isso, Emmanuel diz, é indispensável seguir sem desânimo. Quando não seja possível avançar 2 passos por um dia, desloquemo-nos para diante pelo menos alguns milímetros. Isso é extraordinário. Não queira dar um passo maior que as pernas. John Wister Lennon tem uma frase com a sua irreverência que encaixa aqui. Se eu não sei correr, que eu aprenda a engatinhar. Ser humilde, a ideia é essa. Ser humilde, faça o que você possa, mas faça sempre, sabendo que ninguém pode fazer por você. Sabe aquela história que você tem uma tarefa e diz assim, fulano faz por mim? Aí passa um pouquinho, o fulano fez, chega lá na frente, deu tudo errado. Aí uma luzinha acende na sua consciência dizendo assim, mas era para você fazer. Não estou falando sobre centralização. Não é isso não. A gente tem que compartilhar da oportunidade, mas tem coisa que só você pode e deve. O Emmanuel diz, subamos, porque é ascensão. Sem repouso. E a montanha é escarpada. Vai ter que vencer deserto. Superar dificuldades. Vão ter que atravessar nevoeiros. Superando obstáculos. Naturalmente, Abraão, citado, deixou um legado especial, porque ele obedeceu o Senhor.
Ele ouviu o conselho, mesmo sem saber o que ele tinha que fazer. Lembram de Maria Santíssima sendo visitada pelo anjo Gabriel? Que ela disse: cumpra-se em mim conforme a tua palavra. Emmanuel encerra dizendo: obedeçamos por nossa vez, conscientes da nossa destinação e convictos de que o Senhor nos espera. O Senhor não faz por nós. Ele disponibilizou a lei divina para que a gente possa cumprir. Então ele espera. Agostinho, quando encarnado, tinha uma teoria: Deus fora do tempo. O tempo é para os homens. Nós é que precisamos de nos adequar. E o próprio Emmanuel usa uma expressão da sabedoria antiga muito especial. Tem assuntos que o Senhor, tempo, é que nos auxilia. Então não passemos o carro na frente dos bois. Não é para dar um passo maior que a perna. Pelo contrário, é para sermos simples como os pombos, sagazes como as serpentes. E a sagacidade da serpente é a da vigilância. A serpente é um animal da criação. Não associa a serpente com os mitos, demônios, o animal do mal. Não, nada disso. Mas você fique atento contra o veneno da serpente, sabendo que ela só ataca quando ela é atacada. Portanto, ela contra-ataca para preservar. A ideia da serpente é sob o ponto de vista do cuidado. Olha por onde pisas. Veja quem está à sua volta. O ambiente que você frequenta. Saiba que há no nosso caminho lobos vestidos de ovelhas. Seres inescrupulosos que atacam, que difamam, que não pensam duas vezes de destruir a dignidade, família, sociedade. Nos tempos atuais, a internet basta dar um clique, fazer uma postagem. Não sejamos nunca motivos de escândalo. E mais, não rebata o escândalo. Certa feita, Chico Xavier passava por um drama em meio ao ambiente espírita, aonde ele estava sendo atacado. Não pensem vocês que o Chico Xavier foi a unanimidade. Hoje pode até ser que a maioria entenda ele como uma pessoa muito especial. Mas até hoje existem aqueles que o combatem. Imagine quando ele estava aqui. Calúnia, difamação, a sua mediunidade sendo questionada, se era ou não verdadeira, se era patifes, pastiches, a imitação de outros autores, tudo que vocês possam pensar. Ele foi julgado, ele foi levado aos tribunais por familiares de desencarnados. Ele passou por tudo isso. E lá pelos anos 50, ele endereçou uma carta ao então presidente da Federação Espírita Brasileira, Vantuil de Freitas. Essa carta foi publicada só um trecho, porque a ética preserva nomes, pessoas, instituições. Chico sempre foi muito cuidadoso. Ele diz para Vantuil de Freitas: apesar de tudo, Vantuil, por mais que o nosso coração esteja doendo,
Emmanuel tem me ensinado que o médium que se defende, ele está em trevas. Muitos nos dias atuais vão dizer: isso é tolice, isso é omissão, o bem é acanhado. Aí vão citar frases, por exemplo, de Martin Luther King, quando dizia que ele temia o silêncio dos bons. Naturalmente, cada frase tem um contexto. Mas sob o ponto de vista do cristão, a mensagem é para que sejamos trabalhadores da intimidade. A caminhada é para dentro. Para fora é luz, não pode ser treva. Então não sintonize com ela, porque ela está guardadinha dentro da gente, não esqueçamos. Na certeza de que o Senhor nos espera, além da nossa cruz, nos cismos resplandecentes da eterna ressurreição. Que beleza! O Evangelho é um encantamento incomparável, insubstituível na nossa alimentação diária. E Jesus esteja conosco, que os bons espíritos possam nos fazer sempre recordar que o cristianismo se agiganta na crucificação dos cristãos. Lembremos disso. Crucificação pessoal é o que nos auxilia a compreender a mensagem viva do Cristo. Ave Cristo. Nos despedimos desejando um dia excepcional para todos.